As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Um grupo de 4 homens com idades entre os 16 e os 41 anos foi apanhado pela Guarda Nacional Republicana suspeito da prática de roubos. Aconteceu na Marinha Grande, distrito de Leiria, na sequência de 2 ocorrências relacionadas com roubos por esticão na via pública, ocorridas na tarde do recente 9 de abril, nas localidades de Amor e Cortes. Os militares da GNR encetaram diligências policiais que permitiram localizar e interceptar um veículo suspeito, com 4 indivíduos no seu interior. Foi realizada uma busca ao veículo e uma revista pessoal aos homens, tendo sido possível recuperar um fio e um anel de ouro, um relógio de pulso roubados às vítimas, o que levou à detenção do grupo. Da ação resultou ainda a apreensão de um veículo, de 2 telemóveis e de 24,50 € em numerário. Foi ainda possível apurar que os suspeitos, com recurso a atos violentos, arrancavam às vítimas os seus pertences na via pública ou através do abalroamento de ciclistas e motociclistas, que após a queda eram agredidos e viam subtraídos os pertences que se encontravam visíveis. Os detidos, com antecedentes criminais por roubo por esticão, ofensas à integridade física e tráfico de droga, são ainda suspeitos de estarem envolvidos na prática de roubos ocorridos nos concelhos de Condeixa, Marinha Grande e Caldas da Rainha. A Câmara de Tomar pretende em breve avançar para uma ação de limpeza ao edifício do antigo Conservatório Regional de Música, imóvel que está na posse do município nabantino desde há cerca de 10 anos. Está em causa uma estrutura que fazia parte do Colégio Dom Nuno Álvares Pereira, onde se formaram centenas de músicos e que também albergava salas de aula para a posterior escola secundária. O edifício está agora em elevado estado de degradação, com os vidros das janelas partidos, e serve de abrigo para uma colónia de pombos que ocupam o interior. Recorde-se que a Câmara teve como objetivo colocar a escola profissional naquelas instalações, uma ideia, entretanto, abandonada, dada a complexidade do projeto e ainda pela saúde da EPT, que procura por melhores dias ao nível da atração de alunos. Desta forma, para já, a prioridade passa então por uma limpeza de fundo ao interior e à envolvência do imóvel, ação que deverá arrancar a curto prazo. Rádio Hertz, a primeira a informar. Inauguradas em novembro último, as casas de banho situadas na Rua da Fábrica, em Tomar, têm registado uma utilização diminuta. Está em causa uma estrutura com cariz social e comunitário, destinado ainda para os peregrinos que passam naquela artéria no mapa dos caminhos de Santiago. Aquele que foi outrora um espaço ao abandono está agora requalificado numa intervenção que esteve a cargo da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Para além do WC propriamente dito, há água aquecida para quem quiser tomar banho, ainda um espaço de fraldário e também serviço de apoio a pessoas de mobilidade reduzida. Como referido, as estruturas têm registado pouca procura desde a abertura em novembro, situação que motivou uma nova visita ao local por parte da Câmara e da Junta de Freguesia, no sentido de dar a conhecer este serviço público. Hugo Cristóvão, presidente do município, aproveitou para traçar um quadro sobre a existência de WCs na cidade, recordando que estas casas de banho até estiveram em equação para ser demolidas. Tínhamos aqui estas instalações que, naturalmente, do ponto de vista turístico, não têm o mesmo interesse, dado a localização em questão, e mesmo aqui em relação à zona desportiva, efetivamente, como dizia, existem as outras ali junto ao estádio. O próprio parque aqui de estacionamento do pavilhão também tem umas casas de banho. Portanto, tínhamos um pouco a dúvida do que fazer com este edifício. Posso-vos até dizer que considerámos a sua demolição. Mas, em determinada altura, em conversa aqui com o Sr. Augusto, com o Sr. Presidente da União de Freguesias, e avaliando uma questão que tínhamos com alguma frequência, que era a necessidade de ter utilização, acima de tudo, mais para banhos, de algumas pessoas que às vezes nos pediam, de alguns peregrinos, também às vezes de uma situação ou outra de algum sem-abrigo ou de alguém que temporariamente estava alguns dias aqui na cidade, e muitas vezes tínhamos que recorrer ou ao quartel dos bombeiros ou aqui ao pavilhão municipal, o que não é desejável muitas vezes, porque é estar a colocar na mesma situação, por exemplo, no caso do pavilhão municipal, estar a pôr na mesma situação de equipas, por exemplo, de jovens ou isso, que estejam a utilizar o pavilhão, e ter esse tipo de utilização, digamos, mais social. E, portanto, lembrarmos que seria uma boa possibilidade, e realmente esse foi o primeiro objetivo nesta parceria com a Junta, de que estes pudessem ser uma espécie de balneários sociais, portanto, de estar equipados precisamente para banhos e possibilitar essa utilização muito ocasional, mas que
que efetivamente, quando em vez acontece, para quem precise realmente tomar um banho, alguém que esteja de passagem ou alguma outra situação. Por sua vez, Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, apelou à utilização do espaço, lamentando que ainda haja desconhecimento em torno da obra feita. É possível que as pessoas muitas vezes não desconheçam ainda que estes casamentos já estão a trabalhar. Mas, digo, não há que arrepender. Nós temos aqui uma senhora que folga durante a semana, que já disse, está aqui aos fins de semana para eventos que haja, desafogar o que houver, e temos que ter aqui sempre a pessoa para que o vandalismo não aconteça, como aconteceu já diversas vezes nas casas de banho de Santa Maria dos Olivais. As casas de banho de Santa Maria dos Olivais foram balizadas algumas vezes. Foi enquanto a senhora veio a casa almoçar, espreitaram. E sabemos que na altura foi alunos que depois conseguimos descobrir que eram alunos da escola Jacques Marato, que vinham para ali na hora que a senhora ia almoçar, e aquilo chegou a alturas, está lá fotografias que nós temos, o papel foi todo encharcado, para os tetos, para os espelhos, foi tudo aquilo vandalizado. E depois as torneiras, de qualquer maneira, tudo aberto. Bem, isso tem-se ultrapassado, felizmente. Renovadas casas de banho situadas na Rua da Fábrica, em Tomar, foram inauguradas em novembro, mas não têm registado uma utilização de acordo com o expectável. Rádio Hertz. Informação. Está de regresso mais uma edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, que se prolonga até este sábado, 13 de abril, no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar. O programa é vasto e contempla palestras, workshops e espaços culturais, entre outras atividades. Organizada pelo município de Tomar, a FRI resulta de uma parceria com os agrupamentos de escolas de Tomar, casos do Nuno de Santa Maria e dos Templários, assim como do Instituto Politécnico e da Escola Profissional, para além do Instituto de Emprego e Formação Profissional. A Hertz marcou presença na inauguração, à altura em que Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, considerou o concelho como excelente em matéria de oferta formativa. O Concelho de Tomar é, de facto, excelente na qualidade e na diversidade daquilo que tem em termos de oferta educativa e formativa, mas nem sempre a comunidade, às vezes até quem está diretamente relacionado, às vezes as próprias instituições sabem minimamente aquilo que se faz, as ofertas que existem. E, portanto, o primeiro objetivo, desde o primeiro ano em que realizámos a FRI, foi precisamente esse: colocar no mesmo espaço para que todos pudessem, ao mesmo tempo, perceber um pouco, experimentar um pouco daquilo que as várias ofertas, as várias instituições têm para oferecer nesta área de educação e formação. Os dois agrupamentos escolares, as duas escolas de ensino artístico, o Instituto Politécnico, a Escola Profissional, o Centro de Formação, e gosto sempre de fazer esta distinção que às vezes na comunidade as pessoas não sabem bem distinguir isto. A Escola Profissional é para alunos que estão dentro da escolaridade obrigatória, o Centro de Formação, do IFP neste caso, é para aqueles que já estão fora, chamemos-lhe adultos, que estão fora já da escolaridade obrigatória e, portanto, para a aprendizagem ao longo da vida. Mas depois também um conjunto de outras entidades que têm, no fundo, oferta complementar na nossa comunidade, dos institutos, às muitas associações que têm, por exemplo, atividades desportivas, nas mais diversas modalidades. Enfim, tentamos trazer o mais possível ao longo destes 3 dias essas experiências, essa oferta. Claro, depois também uma presença muito importante do Instituto Politécnico para também demonstrar aquilo que pode ser a oferta, e nomeadamente a oferta no nosso território, naquilo que tem que ver com, precisamente, a formação superior. Oferta formativa em destaque, Feira da Educação, Emprego e Empreendedorismo. Prolonga-se até este domingo no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar. O investimento na ferrovia esteve em análise na recente sessão da Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da SINT, foi questionado sobre aquilo que está projetado para o futuro. E o ramal de Tomar, claro, também foi motivo de conversa, desde logo pela intervenção de Ricardo Carlos, eleito do PSD, que destacou que o território navantino tem 4 estações e outros tantos apiadeiros, pelo que reforçou o potencial ferroviário é mais do que o entroncamento. Ricardo Carlos quer que a comunidade intermunicipal invista mais no setor. O deputado João Terreiro falou da questão da ferrovia, não é? E o Sr. Presidente falou do entroncamento. Eu só queria deixar nota que o Concelho de Tomar tem 4 estações ferroviárias e 4 apiadeiros ferroviários. Eu não sei se há mais algum concelho na comunidade que tenha tanto, ou pelo menos em número, estações, e inclusive na linha do Norte, no ramal de Tomar, e acho que a ferrovia não deve ser só
o entroncamento. Claro que o entroncamento tem aqui um potencial muito, muito grande, naturalmente, mas mais do que o entroncamento, mesmo a questão dos riachos, que é cada vez mais importante até como uma ligação também ao nível do transporte de mercadorias. Acho que a ferrovia deve ser muito mais potencializada na região e um dos pilares, talvez, da comunidade intermunicipal, não só no entroncamento, mas olhando também para o potencial do entroncamento, mas olhando também para outros concelhos, como é o caso de Tomar, de Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Abrantes, e acho que isto é uma questão relevante e que não pode ser esquecida, e nós não podemos, de ânimo leve, aceitar que não exista ou que exista baixo investimento na ferrovia na comunidade. Manuel Valamatos reforçou que o Médio Tejo tem 26 estações espalhadas pelos diferentes concelhos, no que classificou como património histórico. Ouça, nós temos 26 estações no nosso território, acho eu. Abrantes também tem 3. Ouça, eu não quis dizer... pelo contrário, eu quis dizer que o território tem um património enorme a esse nível. Não lhe consigo dizer todos os piadeiros, porque isso já não se estuda. Deixou-se de estudar, agora vai-se à internet e é mais fácil. Mas dizer o quê? Eu só disse é que o entroncamento de facto é um património, é uma referência daquilo que é a ferrovia nacional e até mesmo internacional, certo? Não quis menosprezar o território, pelo contrário. Aliás, é um território rico e fértil em rede ferroviária e tem um entroncamento também. Hugo Costa, do Partido Socialista, também quis intervir sobre a ferrovia, referendo que espera para ver se o Governo vai continuar a linha de aposta nos últimos anos e prometeu estar atento se o caminho da MF irá passar pela privatização. Espero que o novo Governo continue a apostar na ferrovia e é isso que o Partido Socialista. E também, obviamente, em todos os concelhos que têm ferrovia na nossa região. A começar naturalmente por Tomar, mas também pelo entroncamento, já que falaram há pouco de Tomar, mas pelo entroncamento. E sim, estaremos muito atentos para ver se novamente o caminho da antiga MF é o caminho de procurar a sua privatização, que era a aposta no último momento em que estiveram. Mas estamos numa altura de novo Governo e, por isso, com toda a tranquilidade, desejar bom trabalho ao novo Governo e que seja também positivo para a nossa região. Análise do investimento na ferrovia na região do Médio Tejo. Ricardo Carlos, do PSD de Tomar, refere-se que o potencial ferroviário é muito mais do que um entroncamento e dá o exemplo do ramal de Tomar. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo reforçou o conjunto de reivindicações que tem sido feito ao longo dos últimos tempos, desde logo em relação ao acesso aos cuidados hospitalares. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, é feita a referência ao novo Governo e, claro, à nova responsável pela pasta da saúde, a ministra Ana Paula Martins, a quem são então feitas várias exigências, desde logo um funcionamento 24 sobre 24 horas da maternidade de Abrantes, da urgência pediátrica de Torres Novas, assim como das urgências básicas de Tomar e ainda da cidade do Almonda. É também feito o apelo no sentido de não haver transtornos nas extensões de saúde. A Comissão de Utentes solicita ainda mais e melhores recursos humanos adequados às necessidades das unidades de saúde. Rádio Hertz, informação. A Guarda Nacional Republicana deteve 3 homens com idades entre os 25 e os 35 anos indiciados de tráfico de droga. Assim aconteceu nos concelhos de Bombarral e Caldas da Rainha, distrito de Leiria. No âmbito de uma denúncia realizada há cerca de um ano, os militares da GNR promoveram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de 3 mandados de busca com registro para a apreensão de 1.025 euros em numerário, 251 doses de cannabis, 4 de cocaína e 3 doses de anfetamina. Os detidos, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, roubo, ofensas à integridade física e homicídio na forma tentada, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha. Um homem de 68 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém, sendo que está em causa um indivíduo que foi condenado em 2022 por decisão transitada em julgado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e por detenção de arma proibida. Após a realização das diligências processuais, o detido foi conduzido ao estabelecimento prisional de Caldas da Rainha para cumprimento de 7 anos e 9 meses de prisão. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia vou abordar o lançamento do livro Identidade e Família, que ocorreu na passada segunda-feira em Lisboa. O livro de figuras da direita mais conservadora foi apresentado por Pedro Passos Coelho e, mais uma vez, as declarações do antigo primeiro-ministro e ex-presidente do PSD não ficaram isentas de polémica. O livro consiste num conjunto de textos que se posicionam contra a destruição da família tradicional, a ideologia de género e a transformação do aborto e da eutanásia em direitos. E citei: aproveita ainda para denunciar a escola pública como um instrumento de doutrinação ideológica e contém pérolas como a produzida por um professor da Universidade Católica Portuguesa que nega qualquer opressão sobre as mulheres no passado porque, primeiro, há mais mulheres do que homens e, segundo, nunca se queixavam ou manifestavam o seu desagrado. Ou esta outra, que consta logo da introdução: a ideologia de género não é promotora da liberdade ou acolhedora da diferença, mas impositora de um novo modelo de pensamento único, comprometendo o desenvolvimento humano fundado em valores, formado na liberdade e autonomia e vocacionado para a felicidade. Estamos assim perante a defesa da instituição família com pai e mãe, a única, natural, universal e intemporal, e voltei a citar. A escola pública é alvo de duras críticas, sendo a questão de género o principal alvo. Mais uma pérola. O Estado não deve promover, com base numa ideologia sem base científica, a desobstrução da identidade dos papéis masculinos e femininos em crianças e adolescentes, sendo uma fonte de psicopatologia. Uma disforia de género está associada a várias patologias psiquiátricas. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é denominada como, e passo a citar, a educação sexual, que diz ensinar a arte do prazer. Para acabar com esta escola é preciso fazer, e cito novamente, a revolução pela família. Se há coisas contra isto, é preciso destruí-las. Se os proprietários, as leis e as ciências são contra isto, abatamos proprietários, leis e ciências. Estamos perante pérolas de calibre elevado. Mas o colar de pérolas não ficaria completo sem a crítica ao casamento de pessoas do mesmo sexo e à lei que permite a adoção de crianças por casais homossexuais ou, e cito, a transformação do aborto e a eutanásia em direitos, apontados como inconstitucionais. E o que fez Passos Coelho ao aceitar esta apresentação? Nas suas próprias palavras, uma coisa são os autores, outras são as pessoas que fazem a apresentação. Mas posso dizer que li o livro e que me revejo em muitas das perspectivas que aqui estão, embora sejam muito diversas. Validou assim o ideal de família, porque não há nenhuma instituição que possa substituir uma família. E aproveitou ainda para acrescentar: as famílias precisam de ser ajudadas na educação dos filhos, mas dificilmente o conseguiremos com uma espécie de sovietização do ensino. Com esta compilação de pérolas, assistimos a uma tentativa de retrocesso civilizacional, particularmente gravoso para as mulheres, que voltam a ser empurradas para um papel subalterno em relação ao homem, que considera que a disforia de género está associada a várias patologias psiquiátricas, algo que já foi refutado pela Organização Mundial de Saúde, e em que se fazem ataques descarados às mudanças legislativas das últimas décadas que resultaram na eliminação de discriminações e na conquista de direitos, como a despenalização do aborto e da morte medicamente assistida ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A poucos dias de celebrarmos os 50 anos do 25 de Abril, o lançamento deste livro, nesta data, é tudo menos inocente. E isto, para não falar do apelo, mais ou menos explícito, feito por Passos Coelho a uma maioria do PSD com o Chega na Assembleia da República. E assim ouvimos Paulo Mendes com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.